Bom, 24 de maio de 2022, uma entrevista com o Dr. Max Nunes de França. Isso. Presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba, não é isso? Exatamente. Bom, vamos começar. O cidadão Max. Quem é o cidadão Max? O nome completo, o nome dos pais, onde nasceu, e aí a gente desenrola. Max Nunes de França. Eu nasci em 17 de março de 1979, em Solânia, apesar de me considerar serrariense, porque na época todos os serrarienses nasciam ou em Solânia ou em Esperança, por falta de maternidade no local. Se não nascesse em casa, teria que necessariamente nascer em Solânia, em Guarabira ou Esperança. Então eu nasci em Solânia, mas desde os primeiros dias de vida já fui criado em Serraria. Quem são seus pais? Filho de Antônio Nunes de França, Severina Maria de França Nunes. Meu pai, na época, era comerciante, depois oficial de justiça, e minha mãe, sempre professora. Professora, na época, de ensino primário, na escola Francisco Duarte, onde eu estudei até a 4ª série. E o colégio, o senhor estudou em Serraria ou já foi fora? A 5ª série ainda estudei no Colégio Antônio Bento, mas a partir da 6ª série estudei em Solânia, onde passava a semana, só ia a Serraria aos finais de semana, morando na casa da minha madrinha, pois meus padrinhos são da cidade de Solânia. Quem é sua madrinha, para ficar registrado? Minha madrinha é Arlete e João. Trabalham e moram em Solânia. Antigamente, meu padrinho era conhecido por João do Doce, porque ele tinha uma fábrica de doces em Solânia. E em seguida fui a Guarabira. Fiz o ensino médio na cidade de Guarabira, no Colégio da Luz, no tradicional Colégio da Luz, em Guarabira. Como foi sua infância em Serraria? Quem eram seus contemporâneos? Serraria, assim, tenho vários amigos que ainda moram em Serraria, outros já não moram mais, mas minha infância em Serraria, ela foi dividida. Meus amigos de colégio são o Flaviano, que hoje é vereador em Serraria, Joselito, que é tabelião em Caporã, e vários outros ali, Alcemir, que também estudou comigo, tanto no primário quanto no colégio. Alcemir, o filho de Selma. O filho de Selma. Certo. Então, tenho vários amigos que hoje ainda continuam em Serraria. Vando, que tem uma padaria também. Filho de Júlio. Exatamente, que estudou comigo. Então, são vários aí amigos de infância que, como disse, uns continuam em Serraria, outros fora. E a sua atividade de crianças, brincadeiras naquela época, o que era? Como era a sua? As atividades de criança, elas eram praticadas, as brincadeiras na Serraria da década de 80 eram muito restritas à brincadeira de rua. De rua, né? A gente brincava de pega-pega, de esconde-esconde, futebol, pouco. Eu nunca fui muito afeito ao futebol. Né? Talvez eu não tinha habilidade para jogar, então se eu não tinha habilidade para jogar, eu preferia não jogar. Então eu nunca fui uma criança na época, uma criança ligada ao futebol. Teve uma criação muito rigorosa, seus pais eram muito rigorosos? Não? Eu não tenho lembrança de que houvesse rigor na minha educação. Talvez eu sempre fui, sim, pelo que eu lembro, uma criança muito pacata, mais voltada aos estudos. Então talvez por isso não existisse esse rigor, essa cobrança por parte dos pais, porque, digamos assim, eu fui sempre muito disciplinado. Da minha própria natureza, ser quieto e disciplinado, talvez por isso não houvesse necessidade de um rigor na criação ou na condução. Então, sempre me senti muito, muito livre para fazer sempre o que eu quis, mas sabemos nós que nessa época havia essa exigência, os pais sempre exigiam muito dos filhos, mas eu me sinto, não tenho essa lembrança de que as coisas tinham sido impostas. Elas aconteceram muito de forma natural. Quais são suas melhores lembranças de Serraria? As melhores lembranças são ainda as aulas no Francisco Duarte, com as professoras, ainda Dona Eterna como diretora.
Lembro ainda das professoras que tive lá no Francisco Duarte, que foram, acho que Elizabeth, Verônica Mendes, Lourdes Mendes, Osete, e minha própria mãe, que foi minha professora da primeira série, lá no Francisco Silvana Duarte. foi sua professora? No Colégio Antônio Bento, não no Francisco Duarte. Bom, e do Colégio Antônio Bento? O senhor foi para Guarabira? Do Colégio Antônio Bento eu fui primeiro para Solânia e depois para o Colégio da Luz em Guarabira. Pensava em ser juiz desde cedo, não? Não pensava. Essa... Eu pensava em ser médico, na verdade médico. Quando eu fiz o meu primeiro vestibular, fiz o vestibular para medicina e para direito. Passei no vestibular de direito e medicina fiquei aguardando, digamos, na lista de espera. E comecei a cursar direito e gostei logo nos primeiros meses e aí abandonei a ideia da medicina. Não se arrepende? Não me arrependo. Fez concurso em que ano para juiz? Em 2002 eu me formei, eu entrei na faculdade... Na UEPB? Na UEPB. Eu entrei na faculdade na UEPB em Guarabira no ano de 96. Cursei em Guarabira até 99. Foi quando eu transferi o curso para Campina Grande, porque tinha sido aprovado em um concurso público para oficial de justiça na cidade de Campina Grande. Então eu transferi o curso em 99 para Campina e me formei no ano 2000. No ano 2001 eu prestei o concurso para juiz de direito com apenas um ano de formado e fui aprovado. Tomei posse em 2002. Certo. O seu pai foi oficial de justiça também? Ainda é. Ainda é. Isso lhe influenciou de alguma forma ou não? Talvez sim, porque desde criança, desde adolescente eu já frequentava ali o ambiente do fórum, em Serraria, e talvez isso tenha me despertado o interesse ia sempre assistir júris ali no fórum, ainda naquele primeiro andar do prédio antigo, do Fórum Pedro Gondim, e talvez isso tenha ficado na minha memória ainda de infância e de adolescente, esse ambiente forense, e isso tenha influenciado na escolha da profissão. Qual foi sua primeira comarca? Minha primeira comarca foi Souza. Como juiz substituto, eu, assim que fui aprovado no concurso, porque o juiz substituto ele é designado, ele não tem uma lotação, digamos, específica. Ele, nos primeiros anos, ele pode ser designado para qualquer localidade. Então, eu fui designado, passei 8 meses na cidade de Souza, 4 meses na cidade de Esperança. Em seguida, fui titular. Então, minha primeira comarca, onde eu fui titular, foi Coremas. Lá eu me titularizei e passei 2 anos na cidade de Coremas. Em seguida, fui promovido para a cidade de Princesa Isabel e depois para Mamanguape. E em Mamanguape aí eu passei 8 anos até que fui promovido mais uma vez para a entrância final, para a terceira entrância, e estou hoje em Campina Grande. O senhor hoje é juiz em Campina Grande? Isso, sou juiz em Campina Grande hoje. É uma missão difícil, complicada, arriscada? Não digo que seja... Difícil toda profissão, independente do que seja, ela é difícil. Mas quando você faz com dedicação, com amor, com competência, ela se torna fácil. Porque o conceito de difícil e fácil, ele é muito relativo. Difícil é aquilo que você não sabe fazer. Tudo que você souber fazer é fácil. Então, tocar um instrumento é difícil? Para quem não sabe, Mas para quem sabe e tem habilidade, é facílimo. Então, esse conceito as coisas, para mim não existe coisa difícil. Difícil é aquilo que você não sabe ou você não tem habilidade para fazer.